Já fiz um vídeo falando sobre as coisas do primeiro episódio, as referências, as teorias, o que o Tolkien realmente escreveu, as coisas que eles inventaram pra série. E agora eu vou fazer isso do segundo episódio. Aliás, eu sou completamente contra lançar 3 episódios de uma vez só. Mas enfim, vamos lá. A gente ganhou já nesse segundo episódio o Círdan utilizando um anel de poder, o Annatar se revelando como o enviado dos Valar, o Narvi, que é um anão importantíssimo, e um bruxo malvadão pra gente ficar contra ele. Sobre o Sauron se revelando como Annatar, na verdade o Halbrand pro Celebrimbor, não é de todo uma mentira, uma vez que ele já foi um Maia chamado de Mairon, que aprendeu muito sobre a forja com o ferreiro dos Valar, o Auli, antes de se corromper e ir pro lado do Morgoth. Muito por conta dessa sua ganância. Nesse episódio rolam também tremores em Casa Dûn, que são atribuídos à montanha de fogo que despertou lá em Mordor. Isso é uma coisa bem longe da outra, mas enfim. De acordo com as imagens que mostram fora da caverna, dá pra notar que ali é a entrada leste, que foi por onde o Elrond entrou na primeira temporada e onde depois vai ficar o portão de Durin. E aí são mostrados o sistema de janelas de Casa Dûn, que inclusive o Gandalf nos livros fala sobre isso, quando a sociedade está em Moria. E inclusive é numa dessas frestas que entra uma luz que ilumina a tumba do Balin, na câmara de Mazarbul. Bom, a Disa sente esses tremores e a cidade fica na escuridão. Já em outra parte, a Galadriel está tendo uma espécie de pesadelos mesmo acordada, e atribui isso a esse anel de poder que agora ela está usando. Nesse momento também é mostrado um mapa na parede, e o elfo no canto dele é o Eärendil, pai do Elrond, que eu já falei algumas vezes por aqui. Ele segue no assunto e ela tem medo que o Sauron vá atrás do Celebrimbor para fazer mais anéis de poder. E é interessante que ela afirma, além de ter visões, enxergar o mundo invisível, que pelos contos do Tolkien fica entre o mundo dos vivos e dos mortos, é onde habitam os espectros. Os anéis de poder, na verdade, eles apenas ampliam os poderes dos usuários, então se ela tinha o dom da visão, com um anel desse ela teria melhoria nisso. E embora quem realmente enxerga o futuro seja o Elrond, e ela faz isso através de possibilidades de futuro pelo espelho de Galadriel. Aparecem também os mensageiros que o Gil-galad mandou para falar para o Celebrimbor que o Halbrand era o Sauron, mortos e arrastados por correntes, o que é um pouco sinistro, porque talvez não sejam os orcs, mas sim os fantasmas das colinas dos túmulos. O fato é que o Celebrimbor não fica sabendo da real identidade do Halbrand e depois vai começar a trabalhar com ele de novo por peninha. E muito por ganância em provar que ele era talentoso como o seu avô, o Fëanor. E em seguida a gente vê de novo o esqueleto do He-Man, só que com roupa, entrando numa espécie de fortaleza no deserto. E na bandeira dele tem um símbolo de um olho, que remete ao olho do Sauron. E a estátua que é mostrada nessa cena segura uma espécie de Palantir, as pedras videntes. Só que um detalhe é que, pela cronologia, todas as 7 pedras deveriam estar em número. E embora não se saiba quantas o avô do Celebrimbor fez. E então nós somos apresentados ao Mago do Mal que usa mariposas para retrazer o Eminem, que diz que ouviu alguns rumores dos ladrões de Mumak, o que são os olifantes. Só que um detalhe é que os olifantes são montados pelos homens de Harad, que é bem longe de Rhûn. E na verdade os homens do Oriente até uma parte boa da Segunda Era, eles eram aliados de Númenor. E a grande questão até aqui é quem é esse mago do deserto? Poderia ser o Saruman? Sim, mas assim como o estranho seu Gandalf também quebraria toda a cronologia do Tolkien. Ou ambos são os magos azuis Alatar e Palando que foram em direção a Rhûn e falharam em suas missões. O Homem da Máscara de Caveira promete que vai trazer esse Istar estranho para ele em troca da cura para a doença deles, que até então não se sabe o que é. As 2 hobbits estão cogitando possíveis nomes para esse estranho, e a Papoula sugere Fredegar, o mesmo nome do 5º hobbit, que acabou não seguindo na jornada pro Anel, ele ficou no condado Fat Bolger Fredegar. Para reforçar a teoria dos magos azuis, esses cavaleiros de máscara de caveira têm tinta azul nos seus peitorais e a perna de um dos cavalos também tá pintada de azul. O estranho acaba quase matando todo mundo num redemoinho muito louco e não sabe o que aconteceu depois com eles porque não mostraram mais essa parte do elenco. Então voltamos para Casa Dûn, onde as Cantoras de Rocha, profissão que eu confesso que eu não lembro de ter lido e que talvez tenha sido algo criado para a série, usam as suas vozes.
só que elas acabam piorando a situação. E nesse ponto Narvi aparece. Ele é importantíssimo, pois ele é um amigo do Celebrimbor e juntos eles fazem as portas de Durin, o portão de Moria que a sociedade fica parada um tempão tentando adivinhar qual é a senha para entrar em Moria. A Disa então acaba discutindo com o Durin III, e nessa discussão ela acaba mencionando Zirak-Zigil, o pico no qual o Gandalf depois vai enfrentar o Balrog até a morte, quando ele deixa de ser o cinzento e renasce como branco. Detalhe é que as Anas, graças aos tantos comentários ao fim da primeira temporada, nessa segunda elas têm uma barbicha. Na verdade são costeletas que remontam a barbas. De volta aos elfos, o Elrond e a Galadriel estão conversando, e eu lembro da pior coisa que essa série já fez até agora, que foi aquela espécie de climinha pintando entre a Galadriel, uma elfa sábia, com o Sauron, na primeira temporada. Depois o Elrond vai conversar com Círdan e ele acaba nessa conversa mencionando 2 elfos, o Rúmil, que foi quem inventou os caracteres da língua élfica Tengwar, e o Daeron, um elfo que cobiçou a Lúthien e se sentia atraído porque ela preferiu o humano Beren. Depois disso, a cena do Celebrimbor mostrando para sua assistente Ithildin, uma substância derivada do Mithril que acaba brilhando quando reflete a luz do luar, assim como a porta de Moria. E depois disso ele acaba ficando com peninha porque tá chovendo, vai lá, perdoa o tal do Halbrand, que depois se apresenta como o enviado dos Valar, acaba estragando aquele vinho que ele disse que era caríssimo da Primeira Era, e afirma que tá ali para um propósito maior, e que ele é o Anatar, o Senhor dos Presentes. O episódio vai terminar com o Durin IV recebendo um convite para ir até Eregion, onde vai ouvir pela primeira vez sobre tais anéis de poder. Do segundo episódio, eu acho que são essas as considerações que eu tinha para fazer e rumores que eu lembro de ter visto. Caso eu tenha esquecido, me lembrem aqui nos comentários, que eu falo em algum outro vídeo, ou respondo ali mesmo. E vou aproveitar para deixar aqui nas sugestões 2 vídeos, um aqui. O primeiro sobre o Sauron quando era galã, na forma do Anatar. E outro sobre os sumidos magos azuis Alatar e Palando, que ao final das contas podem ser esses 2 que a série apresentou. Obrigado por assistir e até mais.